Gabi, eu vou pedir agora para a gente já parar o GIF e já vou começando. Deixa. Então, gente, boa tarde, muito obrigada pela presença. É um prazer poder compartilhar esse dia que é tão festivo para nós, com vocês. É um dia que é um marco para nós. Nós temos desenvolvido a Casoteca ADM nos últimos 12 meses. Foi um projeto contemplado pelo edital A3M do CIAD, que é um edital da UNB voltado para a aprendizagem para o terceiro milênio, então para práticas pedagógicas mais inovadoras. Então, a gente hoje vem com muita alegria entregar para a nossa comunidade universitária o que a gente desenvolveu. Então, essa é a proposta do dia. A gente vai ter uma fala muito descontraída, muito tranquila, com a participação de várias pessoas que foram importantes para esse processo. Então, só para vocês saberem por onde a gente vai hoje, a gente vai primeiro mostrar um pouco o que é a Casoteca, por que ela foi criada rapidamente, e mostrar como é que ela é, né, para vocês se familiarizarem. Em seguida, a gente vai ter um momento para ouvir um pouco os nossos parceiros que participaram disso. Tanto o SEAD, que fomentou esse projeto, tanto o NDE, que teve ali na origem, né, da Casoteca, depois eu até falo mais um pouquinho, e a ADM, que é a empresa júnior do nosso curso, que foi uma parceira também fundamental para a gente chegar até aqui. Eu quero começar agradecendo, então, a quem veio nos prestigiar, aos professores, aos estudantes que aceitaram o nosso convite para conversar um pouco sobre isso hoje. Eu estou vendo vários alunos meus aqui pelo nome, né, na listinha ali de presença. Quero agradecer a professora Letícia, que eu já vi que chegou, a professora Solange, o professor José Márcio, eu já vi que está aqui, ele deu um oi pelo chat. E quero agradecer a equipe, principalmente a equipe da Casoteca, né, que esteve comigo durante todo esse tempo, foi muito importante. Eu quero, inclusive, convidar todo mundo que tiver como habilitar a câmera e tal, fique à vontade, é uma conversa, é uma troca hoje, né? Então, seria muito bom vê-los também. Fiquem plenamente à vontade se quiserem abrir as suas câmeras para esse momento. Então, a estrutura do nosso encontro vai ser essa que eu estava falando, depois a Gabi vai vir com uma parte um pouco mais da trajetória desse projeto, né? Falar um pouco dos resultados, um pouco dos desafios que a gente enfrentou também durante esses 12 meses. Nós que somos da administração, temos interesse não só pelo resultado, mas também pelo processo de gestão que está por trás disso, então a gente vai falar um pouquinho disso. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai lançar o nosso e-book. É um dia muito especial para a gente, porque a gente está trazendo, e aí já quero dar os créditos dessa ideia, que foi uma ideia construída colaborativamente. Então, a professora Solange deu essa ideia a certo momento da Casoteca, e nós abraçamos e fizemos o e-book. Então, hoje é o dia que a gente conta com o prefaciador do livro, que é o professor José Márcio, para falar um pouquinho das impressões dele sobre esse livro. E, no final, a última pessoa a falar vai ser a Giovana, que está aqui conosco, que é membro da Casoteca, estudante do nosso curso, e também está aqui na Semana da Administração nos apoiando na organização. Então, tem múltiplas funções no dia de hoje. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais gente aqui. Então, vamos lá. Eu queria explicar para vocês rapidamente o que é a Casoteca. A Casoteca, em palavras muito simples, indo muito direto ao ponto, ela é uma plataforma digital que traz casos de ensino em administração para a gente. Então, ela é a nossa biblioteca digital de casos em administração. E a gente fala esse nossa com muito orgulho, porque são poucas as universidades que têm, e nós somos a primeira universidade federal no Brasil a ter uma casoteca. Então, a gente desenvolveu essa ideia surgiu quando a gente estava revisando o nosso projeto político-pedagógico em 2018, e a gente sentia que se a gente incorporasse mais a dinâmica de casos, o método de casos dentro do nosso ensino, a gente conseguiria oferecer o que era uma demanda de todos nós, tanto professores quanto alunos, que era ter um ensino de administração mais aplicado e, ao mesmo tempo, azeitar melhor aquela engrenagem entre ensino, pesquisa e extensão. E por que o método de casos traz isso para a gente? Porque a gente consegue desenvolver um caso, muitas vezes, dentro de uma pesquisa que a gente está fazendo, de uma monografia. A gente precisa pesquisar.
para poder compor um caso, escrever um caso. Esse caso ele pode virar um material didático, pedagógico, que volta para a sala de aula e nos coloca em conexão tanto com a sociedade, com outras organizações, com empresas, como vocês vão ver. A gente teve esse processo muito bonito de alguns empresários, empreendedores que se aproximaram para a gente fazer o caso, e depois eles vêm para a sala de aula, ou a gente, antes da pandemia, fazia uma visita técnica. Então, a gente teve muitas trocas interessantes que fazem fluir muito bem essa tríade que é importante para a gente na universidade. Então, a gente consegue colocar em comunicação ensino, pesquisa e extensão, e, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar em sala de aula um método que fortalece uma postura mais autônoma do estudante. Então, vários aqui, eu estou vendo, já foram meus alunos em TCA1, em TCA2, sabem do que eu estou falando, né? O que é essa experiência da gente se voltar, não para um conteúdo abstrato, mas para um problema que precisa de olhares muito bem embasados, conceitualmente, mas que também pedem da gente uma aplicação desses conceitos, uma habilidade de comunicação de ideias, de troca com os colegas, de construção individual e coletiva. Então, tudo isso faz parte dos avanços que a gente entende que a gente pode fazer com o uso do método de casos. Para quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre o método em si, há pouco tempo, talvez há 2 semanas, né, Gabi, a gente gravou um podcast muito interessante que o nosso departamento tem, que é coordenado pela professora Patrícia, o podcast Eu Quero Saber. A gente fez um episódio só sobre o método de casos. Contribuições, qual é a diferença dele para um método mais tradicional, muito conteúdo sobre isso. Hoje não é o nosso foco discutir tanto sobre o método, mas se alguém quiser fazer perguntas ao final, a gente vai ficar super feliz de responder. Mas eu vou pedir para a Gabi colocar para a gente no chat o link para quem tiver interesse exatamente no método, poder ir lá visitar o podcast, que vai valer a pena escutar também. Então, o que é importante a gente saber? Que, na medida em que a gente traz e fortalece essa cultura de casos, que é um dos objetivos da Casoteca, a gente busca fortalecer a cultura do uso de casos de ensino no ensino de administração, na formação superior de administradores, porque a gente acredita que essa é uma ferramenta que nos coloca numa posição de construir mais as competências, as habilidades que a gente espera dos administradores do futuro, dos nossos estudantes, na atuação profissional deles. Então, sem mais delongas, eu queria mostrar para vocês o que é a Casoteca, né? Para isso que estamos aqui hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela para levar vocês para esse passeio comigo. Então, me digam... Eu preciso que vocês me liberem, por favor, para compartilhar minha tela. Está desativada nesse momento. Então, eu quero levar vocês para esse passeio aqui na Casoteca, para vocês entenderem, né, materializarem junto comigo do que a gente está falando. Vamos ver? Ainda não estou conseguindo. Pronto, agora acho que vai. Vamos ver. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não, Helena. Ainda não? Deixa eu tentar novamente, então. E agora? Tem? Não? Ainda não. Vai. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Vou fechar. Deixa eu deixar aberto. Quando a gente testa antes, dá certo. Aí na hora não quer funcionar. Agora vai. Agora vem? Agora foi, né? Agora apareceu para mim aqui. Foi. Agora foi. Então, eu queria mostrar para vocês, vamos lá nesse passeio na nossa Casoteca. A Casoteca está no endereço que vocês podem ver aqui em cima. Então, é www.casoteca.adm.unb.br. Então, a gente está no domínio da UNB.
Essa é a nossa Casoteca, que tem esses pilares muito importantes do aprendizado colaborativo, de oferecer casos exclusivos que a gente desenvolve para essa plataforma, e a gente também oferta esses tutoriais pedagógicos que eu vou mostrar para vocês já já, que é um grande diferencial da plataforma que a gente desenvolveu. Essa aqui é a nossa landing page. Vocês podem ter informações mais resumidas sobre a equipe, grandes números do projeto da Casoteca. E aí aqui eu queria me ater só um minutinho para dizer para vocês que a gente teve a colaboração de vários professores que se integraram ao longo do processo. Esse projeto foi coordenado por mim durante esse ano e teve o apoio do professor Caio Costa, do ADM, que também entende de casos, esteve sempre nos apoiando em tudo, e um apoio do professor Henrique Costa, do Departamento de Direito, que nos ajudou muitíssimo com toda a parte de tecnologia, porque ele tem essa experiência em projetos de base tecnológica. Então, foi um projeto que foi realmente uma troca muito multidisciplinar na nossa universidade, e isso nos orgulha muito. A gente tem aquela equipe que a gente projetou no começo, que temos 10 estudantes ligados ao projeto, mas outros 10 vieram se integrando ao longo do processo, porque produziram um caso, foram coautores de um caso, e também foi um caminho muito bonito por conta disso. Aqui vocês veem alguns dos casos, e os nossos parceiros também, que hoje vão falar um pouquinho conosco. Quando a gente clica nesse botão, a gente entra no que a gente chama do blog da Casoteca. E por que ele é assim? Né? Porque ele permite uma atualização muito constante. Ele permite que a gente traga sempre novidades, ele permite que a gente possa ter muita autonomia na gestão desse conteúdo, mantendo ele sempre interessante para o nosso público, que é o nosso estudante e o nosso professor também. Então, aqui vocês estão vendo que a gente já fala do e-book na entrada, né? E a gente vai falar um pouquinho mais dele já já. E, basicamente, o site da Casoteca, vocês vão ver que ele tem... A gente buscou uma comunicação muito contemporânea, muito dinâmica. Vocês vão encontrar dois caminhos principais. Os casos em si, que são organizados ao redor dos eixos do nosso curso de administração. Então, vocês vejam que é uma ferramenta que dialoga com o nosso projeto político-pedagógico. Então, aqui a gente vê que tem dois grandes caminhos, os casos e os tutoriais. Eu quero mostrar para vocês rapidamente os casos. Nós temos hoje, na inauguração da Casoteca, 12 casos exclusivamente feitos para a Casoteca, que tratam de temas muito contemporâneos, de aspectos, setores muito contemporâneos. A gente fala de fintechs, a gente tem casos sobre streaming, e o professor Bruno, eu vi que ele está aqui, ele é um dos coautores desse caso. A gente trata de reciclagem, de economia circular, de turismo, de criação de negócio, de compras públicas, de negócios sociais. A gente também priorizou, nesse momento, conseguir trazer casos que sejam muito ligados ao que está acontecendo agora, né? que mostrem e que levem para a discussão impactos da pandemia. Todos os nossos casos, eles são focados no problema. O problema para ser debatido, os problemas, né, muitas vezes mais de um, mas em situações problema para que o estudante possa construir junto com o professor, né, e com esse papel do professor de guiar o debate, de mediar o debate, que o estudante possa ir construindo o seu conhecimento ao redor desses temas. Então, vocês podem ver que a gente também tem um outro aspecto muito importante da Casoteca, que eu queria dizer, que a gente busca e vai buscar cada vez mais dar espaço para o empreendedorismo local, para que cada vez a gente tenha a possibilidade de dialogar mais com empreendimentos daqui de Brasília. Muitos foram criados por egressos da nossa própria universidade. Então, com a Casoteca, a gente consegue fazer uma conversa que é muito dinâmica, é muito interessante, a gente se aproxima dessas empresas, a gente troca, eles vêm para a sala de aula também para continuar essa troca. Então, temos um de marketing digital, temos muitos assuntos interessantes ao redor dos eixos do curso. Eu queria mostrar rapidamente para vocês um deles, para que vocês se familiarizem, que todo caso, ele vai ter o tema e ele vai ter os eixos aos quais ele se relaciona.
e ele tem um nível, se ele é básico, se ele é intermediário, se ele é avançado, para ajudar na escolha do professor. Esse aqui é o da Vivalá, e aí eu já vou fazer uma propaganda, que é o que a gente vai usar amanhã na nossa oficina, que é voltada para os alunos, é uma oficina de prática com casos. A gente vai usar exatamente esse caso, então já fica aqui a dica para quem vai participar com a gente amanhã, e fica um convite para todo mundo. O caso ele pode ser baixado em PDF, em EPUB ou em MOB, em 3 diferentes moldes, né, modelos aqui, e ele tem já uma previsão de tempo de leitura, que é muito interessante também que essa plataforma nos oferece. Ele vai ter sempre um contexto rico, interessante sobre aquela organização. Ao final, vão vir as perguntas para debate, que é o que a gente usa em sala de aula, né, para guiar toda a interação com os estudantes, as referências e uma galeria que ilustra, que deixa mais interessante, mais atrativo para o olhar do nosso estudante também. E as pessoas que participaram. Vocês vão ver que cada pessoa que participa da Casoteca, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, a gente tem perfis de autores. E aí eu vou escolher um perfil para mostrar para vocês de uma professora que está conosco hoje, que é a professora Solange Alfinito, que contribuiu com um dos casos. Então vocês podem ver que todo autor tem um perfil e mostra quais foram os casos, quais foram os materiais que aquele professor, aquele autor contribuiu. E para finalizar, queria mostrar para vocês os tutoriais. Eles são uma inovação que a gente trouxe para a gente conseguir, a gente sabe, por pesquisas que já existem sobre o uso de casos em administração, que uma das dificuldades é o pouco conhecimento que as pessoas têm sobre o uso desse método. Então, para tentar ajudar, contribuir que a nossa comunidade vença essa dificuldade, a gente criou esses tutoriais que são dicas para que as pessoas possam aproveitar ao máximo esse método. Eu vou mostrar um para vocês, para deixar bem prático esse, como ler um caso. Então, vocês vão ver que são sempre coisas bem enxutas, bem práticas, bem voltadas para ajudar quem está utilizando esse método, quer seja o professor, quer seja o estudante. Então, eles vão ser curtinhos, de uma leitura bem curtinha, mas que ajudem as pessoas a transitar melhor nessa metodologia. Aqui no final, no final da nossa página, vocês vão ver que a gente tem um FAQ, que são questões mais sobre a própria plataforma, tem o nosso contato, tem a possibilidade de assinar a nossa newsletter, que a gente agradece muitíssimo, porque aí a gente pode continuar em diálogo com vocês, mandando atualizações, mandando o que surgir de novo na plataforma, porque ela vai ser sempre atualizada. E aí, para terminar essa demonstração, esse passeio, tem a nossa loja. Na nossa loja, o que vocês vão encontrar? Todos os casos vão estar lá. Então, você pode entrar aqui e baixar, e o nosso e-book está aqui, que a gente também está comemorando o lançamento dele. Todo mundo que está aqui hoje pode entrar e baixar gratuitamente, colocar o e-book no seu carrinho de compras e ter esse PDF que vai chegar no seu e-mail. Então, a gente já vai falar mais do e-book. Agora, eu queria agradecer, mais uma vez, agradecer a equipe, agradecer todo mundo que nos acompanhou e chamar os nossos parceiros para darem as suas impressões, darem uma palavrinha com a gente também. Então, eu queria chamar primeiro a professora Letícia, do SEAD, em seguida a professora Solange e, em seguida, a Isadora. Será que a professora Letícia consegue? Está com o áudio habilitado? Professora Letícia? Oi, não estava conseguindo, estava desabilitada. Pronto, ótimo. Agora o vídeo também está desabilitado, acho que vocês vão ter que habilitar aí. Ives, por favor, nos ajuda? Nossa, eu clico. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com eles? Ainda não. Ainda não. E eu também não estou com esse poder aqui. Não. Ives ou Giovana conseguem? Ives vai habilitar, que eu não consigo. Tá. Vamos tentando. Estou tentando aqui.
Ives, conseguiu? Não, ainda não. Se vocês preferirem, também posso falar sem a imagem. Não quero atrasar. Deixa eu Acabar fazer uma atrasando. sugestão. Então, podemos passar, talvez a professora... Aí, Agora voltou. pronto! Assim fica Voltou. com mais emoção, professora Letícia. Fica com mais expectativa. Estou aqui clicando para ver se funciona. Bom, mas fiquei muito feliz de assistir a apresentação. Acho que é uma iniciativa excelente, então queria agradecer esse convite em nome de toda a equipe do SEAD, agradecer essa oportunidade de estar assistindo a apresentação, de estar conhecendo um pouquinho mais do projeto. Agradeço em especial a professora Helena, a equipe, por ter desenvolvido uma iniciativa que nós conhecemos lá do projeto, né, mas não havíamos visto a implementação dela, e agora é tão bonito ver no momento em que a gente sente tanta falta, tanta necessidade dessas iniciativas, ver e conhecer um projeto com essa qualidade. Nós do SEAD entendemos que lá quando o edital é lançado, né, como o do A3M, isso são ideias, e que durante essa trajetória muitas coisas mudam, algumas delas não são passíveis de implementação, muitas vezes quando a gente coloca a mão na massa não são passíveis de implementação, mas essa realmente foi uma iniciativa muito importante, é uma iniciativa que não só qualifica muito a proposta de uma aprendizagem mais dinâmica, mais direcionada à realidade, mas também nos dá uma certeza da importância do A3M para a universidade. O A3M que surgiu na Universidade de Brasília como um programa, uma iniciativa do SEAD em parceria com decanatos, que tinha lá na sua origem, em 2017, quando ele começou a ser pensado, uma proposta de uso intenso de tecnologias, de um repensar das práticas, uma proposta de dar visibilidade a ações que aconteciam na universidade, né, de uso de inovações nos processos de ensino e aprendizagem e que acabavam não sendo publicizados. Eles ficavam circunscritos àquele grupo que desenvolvia, que utilizava na sua disciplina. E o A3M surgiu com essa proposta de disseminação, de colaboração e de compartilhamento, e eu vejo que isso se reflete na Casoteca. Então, é muito importante essa iniciativa, porque ela, além de concretizar aquilo que vocês pensaram, ela está completamente alinhada à proposta do programa na sua origem, lá em 2017. Esse programa, só trazendo alguns dados, né, é um programa muito importante para a universidade. Como eu disse, ele surgiu em 2017, ele tinha como proposta um período de 4 anos, então, que encerrava lá no ano de 2020, o último edital que nós fizemos foi em 2019, mas nós temos até hoje projetos sendo implementados. Então, nós, ao longo desse período, tivemos aproximadamente 100 projetos apoiados, foi investido pela universidade aproximadamente R$800 mil em bolsas, em recursos, em livros. Lá no primeiro edital nós tínhamos nós oferecemos, além das bolsas, ainda um recurso que podia ser utilizado para adquirir equipamentos e referencial teórico, né, e bibliografia. E ao longo desse período, nós temos feito várias propostas de momentos de compartilhamento dessas experiências. E a Semana Universitária, ela, além de trazer um olhar voltado para a nossa comunidade discente, ela traz essas experiências compartilhadas com todos. A gente vê muitos professores, muitos colaboradores participando e conhecendo iniciativas tão importantes que não são somente para uso na face, são para uso na universidade inteira, para outras universidades brasileiras e estrangeiras, né? Então, realmente é muito importante e a gente vive esse momento tão ímpar, né? Passados quase 2 anos da pandemia, a gente tem certeza que aquela iniciativa de 2017, que nem se imaginava que chegaríamos nesse momento em que a gente já está falando, trabalhando completamente online, e lá já se pensava em processos que poderiam ser realizados por meio de TICs, com essa mediação forte, com essa interação, que eram características da educação à distância e que
são completamente atuais, então que prepararam a universidade para chegar nesse momento. E a Casoteca é um exemplo clássico disso, né? É realmente a concretização daquela proposta inicial que a gente pensava muito que as TICs poderiam inovar, que o compartilhamento de experiências, que mostrar para o estudante situações reais, elas tornam o aprendizado mais interessante, mais cativante, a colaboração fortalecida, a mediação, é tudo isso que vocês trazem. Então, eu desejo muito sucesso, tenho realmente muito prazer de estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho mais da Casoteca, conhecendo um pouquinho mais da equipe, podendo ver que realmente aquilo que a gente pensava oportunizou para a universidade a realização de iniciativas tão importantes e que vão, sem dúvida, ter um impacto muito grande na formação dos profissionais para esse nosso novo momento e para o futuro que vem. Então, parabéns, professora Helena, parabéns a toda a equipe, desejo muito sucesso, o SEAD está à disposição de vocês para o que precisarem e que venham outros vários projetos de vocês, porque esse realmente, além de lindo, inovador, ele, sem dúvida, vai ter um impacto muito grande no aprendizado. Parabéns. Muito obrigada, professora Letícia. Nós que agradecemos por terem acreditado no nosso projeto, que foi concebido ali coletivamente, né, entre professores e alunos no NDE. E aí eu convido a professora Solange já para fazer a saudação dela em nome do NDE, do nosso curso de administração. Claro, desculpem. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui representando o NDE, que é a primeira casa, né, desse projeto. Eu quero saudar, eu gostei muito da fala da professora Letícia, né, e toda essa preparação que vai sendo feita para o desenvolvimento das coisas sem que a gente tenha ideia da dimensão que as coisas podem tomar. É muito interessante isso, uma semente que a gente planta lá atrás, ela de repente brota como uma flor, uma paisagem, uma vegetação acadêmica muito maior lá na frente. É assim, simplesmente fantástico, né? Então, eu quero cumprimentar a professora Helena Costa, né, que é a cabeça maior aí desse projeto, né, a professora Letícia Leite, o professor José Márcio, né, as alunas Isadora Parras, Gabriela Justi, que vão falar para a gente ainda, Giovana Moura também, os demais membros da equipe do projeto, né, da Casoteca, né, o professor Caio Costa, a aluna Amanda Mello também, além dos demais autores, os 15 autores, né, já dos casos que já estão publicados, né, o Bruno Saboia de Aragão, meu querido eterno aluno, que está aí também. E a Casoteca, na minha visão, é um projeto fantástico mesmo. Como a gente falou, né, gestado ali no NDE, do Departamento de Administração, mas eu acho que ele começou a ser gestado muito antes disso. E eu acho que é um pouquinho dessas sementinhas que eu acabei de falar. Na minha opinião, o projeto TICS, no qual eu tive o prazer de trabalhar com a professora Helena, entre 2009, final de 2009 e 2012, né, a gente trabalhou no projeto TICS, que a aplicação de TICS em educação híbrida, e eu acho que ali a gente começou a abrir as nossas cabeças, né, para as possibilidades que a tecnologia podem trazer para a sala de aula, né, e para o desenvolvimento acadêmico. Então, eu não apoio apenas a Casoteca, como eu já sou coautora, né, de um dos casos, eu espero poder contribuir em outros casos também. Vai ser um prazer o NDE, do Departamento de Administração, continuar apoiando essa iniciativa, e eu espero que essa iniciativa seja ampliada, que tenha vida longa, com produtivas aplicações dos casos, não apenas no âmbito das disciplinas do Departamento de Administração, mas, quem sabe, em outros cursos, em outras universidades. É um marco importante ser a primeira casoteca de uma universidade pública federal, né? E eu acho que
é um projeto que vai além de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que ele envolve um diálogo fundamental entre a realidade do mercado e o contexto acadêmico, e que num curso de administração isso é muito valioso, né? Ciências sociais aplicadas de maneira geral, né? Sem falar no desenho ergonômico da plataforma, que é extremamente amigável, belíssimo, e isso faz com que a gente queira mergulhar realmente na plataforma da Casoteca. Então, mais uma vez, meus parabéns e que a gente siga com essa parceria e essa iniciativa aí com força. Obrigada. Solange, muito obrigada pelas palavras tão generosas, né, que nos animam a todos. Eu estou vendo vários nomes aqui da nossa equipe que estão presentes, então eu vi a Yara, vários alunos que participaram estão aqui conosco hoje, vários professores que colaboraram, que são coautores do nosso e-book, então quero agradecer a cada um deles e ao seu apoio, à sua presença e às ideias, porque eu acho que é disso que a gente está falando, né? A Casoteca, ela é viva, ela sempre está trazendo novas ideias e ela está sempre avançando a partir das ideias. Então, a professora Solange me deu várias ideias que fizeram também avançar a Casoteca, então essa troca é muito boa, muito positiva para a nossa universidade. Muito obrigada. Quero convidar agora a Isadora Parras, que vai falar em nome da ADIM, uma parceira fundamental desse projeto também, e que estava ali naquela semente que a professora Solange falou, que foi antes, né? Muito antes, o edital veio, a gente estava ali maturando já essa ideia, mas ainda era do campo dos sonhos, e agora é do campo do concreto, né? Por favor, Isadora. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui representando a ADIM e, antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite, falar que é muito importante para a gente ser reconhecido como parceiros, porque a nossa parceria foi muito importante aqui dentro também. E a ADIM, para caso alguém aqui não saiba, é a empresa júnior do curso de administração, e a gente trabalha com clientes reais, então a gente pega tudo que a gente aprende no curso como teoria, e o objetivo aqui dentro é capacitar os nossos membros de uma maneira mais inserida no mercado, mais profissionalizado, uma vivência prática. E ano passado a gente começou essa parceria também com a Casoteca, e foi muito importante, porque abriu os nossos olhos como estudantes para um estudo de caso que a gente realmente não fazia. A gente trabalha muito com um modelo de case, então quando a gente termina um projeto, a gente, como se fosse um relatório, escreve tudo que a gente fez dentro do processo, mas a gente aprendeu com a Casoteca também que, além desse relatório, a gente pode transformar esse case em um estudo, porque aí a gente pode abrir esse estudo e todo esse aprendizado que a gente tem aqui dentro para as pessoas não só do curso de administração, mas todos que se interessam por essa área e também do Brasil todo. Então, foi uma ótima oportunidade para a gente. Eu também tenho como falar, eu escrevi um dos casos que está sendo em análise agora, e é muito legal, é muito interessante você analisar o que você está vivendo ali na experiência prática e pensar em como você pode desenvolver uma outra pessoa que também tem muito desejo de aprender. Então, essa ideia aqui da gente, todo mundo que também participou dessa parceria do ano passado, tem um grande carinho pela Casoteca. A gente também está abrindo uma nova rodada para cases, então todo mundo aqui está extremamente grato. Eu agradeço também por terem chamado, eu espero que essa parceria continue por muito e muito tempo e que todos aqui dentro consigam ter essa oportunidade também. Muito obrigada, Isadora. A presença de vocês foi fundamental desde o momento que a gente começou a pensar. A gente sabia que grande parte da dinâmica da Casoteca ia estar ligada à dinâmica da empresa júnior, né, para trazer isso de volta para a sala de aula, para conseguir agregar mais alunos nessa formação tão aplicada que a empresa júnior proporciona. Então, a gente conseguiu ali uma confluência de muitos fatores que nos colocaram juntos, né? E eu agradeço muito pela parceria da ADIM, que eu tenho certeza que é fundamental para que a Casoteca siga firme, forte e cada vez mais forte.
Então, muito obrigada. Eu quero A passar a gente que palavra agradece, agora. de coração. Obrigada, Dora. Muito obrigada por estarem conosco. Eu quero chamar a Gabi, que faz a gestão do projeto junto comigo, para ela contar um pouquinho dessa trajetória que a gente viveu nesse tempo. Gabi, a palavra é sua. Perfeito, Helena. Bom, primeiramente, obrigada também, né, por estar participando desse momento. Eu acho que participar hoje do lançamento da Casoteca é muito animador para todo mundo que participou desse projeto desde o início. A gente está há um ano aí, em altos e baixos, discutindo, debatendo sobre vários pontos que a gente ia aplicar na prática. Mas eu queria trazer hoje, primeiro, alguns resultados que a gente obteve com o projeto, que, assim, são muito satisfatórios. A Casoteca, ela acabou desenvolvendo casos em 6 eixos, então nós temos estudos organizacionais e gestão de pessoas, estratégia de inovação, marketing, finanças, administração pública e gestão social, produção, logística e gestão da informação. Então, são 6 eixos muito temáticos, muito interessantes para a gente estar abordando em sala de aula. E um dos nossos resultados, o principal, digamos assim, é que a gente conseguiu desenvolver 12 casos de ensino exclusivos da Casoteca, então com a participação de estudantes, professores, enfim, autores e coautores dos casos. E, além disso, 12 conteúdos e tutoriais assim, mais voltados também para a didática e para a aplicação desses casos em sala de aula. A gente conseguiu também criar um e-book que compila, basicamente, todos esses casos de ensino, esses tutoriais, e também 3 oficinas que foram realizadas com professores e estudantes de toda a nossa comunidade, e o nosso Instagram, que a gente criou também para ampliar a nossa comunicação com a comunidade durante esse período, né, tão difícil que a gente passou, que foi a pandemia. Então, basicamente, o projeto ele teve a duração de 1 ano e tiveram várias multifuncionalidades, digamos assim. A gente passou por análise de banco de casos, a gente desenvolveu uma plataforma, um protótipo, e isso foi um grande desafio, porque a gente trabalhou com metodologia ágil. Então, 3 meses depois do projeto, a gente já tinha um protótipo que a gente foi desenvolvendo e melhorando cada dia. A gente criou um manual de submissão para que a gente continuasse esse projeto e se tornasse um vínculo muito necessário para a nossa universidade. A gente elaborou materiais para realmente espalhar essa metodologia pela UNB, a comunicação e também promoção do projeto no Instagram, considerando também o momento que a gente estava passando, e também o desenvolvimento, claro, de casos que hoje já estão disponíveis na Casoteca, vocês conseguem acessar por meio do nosso link, por meio do nosso Instagram também, tem o link lá na nossa bio. E, bom, acho que, assim, é muito importante a gente também falar de alguns desafios que a gente teve durante todo esse projeto, e eu acho que o principal deles foi justamente essa questão da pandemia, né, que acabou afetando todo mundo. Hoje a gente já tem uma volta normal, digamos assim. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a pandemia foi um desafio muito grande para a gente em relação à comunicação, ela fez com que a gente criasse uma plataforma totalmente adaptada ao novo normal. Então, ela é totalmente digital, você consegue acessar dentro de casa, você consegue acessar na rua, você consegue acessar na pandemia, se a gente conseguiria ter um resultado assim tão proveitoso. Então, assim, eu acho que o ensino de casa ele é muito importante na nossa relação de ensino-aprendizagem. Eu acho que esse momento também é muito gratificante para todo mundo que está aqui dentro, que convive, que participa desse ensino, e também que acaba atuando como protagonista em sala de aula, colocando em prática o nosso curso e também a nossa atuação profissional, que eu acho que é o mais importante para a gente estar desenvolvendo dentro da UNB. Gabi, muito obrigada pelas suas ideias. Eu acho que parte dessa conversa que a gente propôs hoje, descontraída e muito cooperativa, vem do que a gente pensou para a Casoteca, né? Que os alunos ganhem responsabilidades, ganhem autonomia, ganhem espaço. E a gente foi construindo isso tudo junto. Quando eu escuto, inclusive, esses elogios à plataforma, né? Não teriam sido possíveis os avanços que a gente conseguiu, tanto da metodologia que a gente usou de gestão, ou do resultado que a gente alcançou, sem todos esses braços que se colocaram aqui. Então, a gente teve um estudante de engenharia da computação, que foi o Lucas, que era da nossa equipe, que foi fundamental. O professor Henrique, com todo o aporte dele de tecnologia, nos ajudou muito a ir desenhando quais iam ser as ferramentas, o que era mais adequado, o que respondia aos nossos requisitos que a gente estudou em outras bases e via quais eram prós, contras, né? E o que a gente queria da nossa, como é que a gente sonhava a nossa, e tudo isso foi tomando forma, ajustando ali, ponto a ponto, para a gente chegar onde a gente chegou.
Então, eu quero agradecer, agradecendo a Gabi, eu agradeço a toda a equipe que esteve conosco, né? Eu não vou nem me aventurar a falar os 20 nomes dos estudantes agora, porque se eu esquecer alguém fica pior, né? Mas eu queria agradecer muitíssimo. Eu vi aqui na presença, na sala, a Ana Luísa, que foi minha estudante em TCA2 e desenvolveu um caso também como coautora junto com a nossa equipe. Então, muita gente participou para que fosse possível esse resultado tão bonito e até acima do que a gente esperava. O que a gente propôs lá na época do edital, a gente conseguiu alcançar e ainda conseguiu fazer mais. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer mais, porque essas pessoas estiveram conosco, foi o e-book. Então, eu queria agora tanto considerá-lo lançado, entregue para a comunidade acadêmica de administração, quanto convidar o professor José Márcio, que nos deu a honra de ser prefaciador desse e-book, dessa edição especial de lançamento da Casoteca, para falar um pouco conosco das impressões dele sobre o livro, o projeto. Por favor, professor José Márcio. Ok, grande prazer também participar dessa reunião, falando muito rapidamente. É um ganho para o Departamento de Administração, mas também um ganho para a faculdade. O ADM tem criado diversas alternativas arrojadas, exatamente porque soube criar um ambiente de colaboração entre seus professores, né? Um desses ambientes é justamente o NDE, que não estava muito ativo e que com a reativação alguns anos atrás, inclusive com a participação voluntária da professora Helena na primeira hora da reativação, trouxe grandes resultados para o Departamento de Administração, e um desses resultados é a Casoteca. É uma iniciativa estruturante, pessoal, é uma iniciativa que cria uma superestrutura na qual você pode acrescentar muito mais, né? Então, essa primeira edição é a primeira contribuição, torna isso público, né? Um produto gratuito, um serviço gratuito através do site para a comunidade. Então, é estruturante porque, com certeza, virão outros livros. É estruturante também porque cria alternativas para que os alunos percebam que o caso de ensino é uma alternativa interessante de conduzir a redação de um texto e de usar esse texto em aula ou para discussão em negócios, né? Então, é estruturante nesse aspecto também. E outro, cria nos alunos a possibilidade de que eles podem contribuir durante a sua própria graduação com algo de qualidade. E esse é uma aprendizagem de escrever um texto de qualidade que segue diversos métodos e parâmetros, abre horizontes para eles como pesquisadores, como professores, como autores, né? Então, estruturante sobre muitos aspectos, né? E, por último, na prática do ensino e do debate, né, que não o ensino se modificou tanto nos últimos anos, e aqui eu gostaria de ressaltar o trabalho da professora Helena Costa, inquieta em ter um monólogo na sala de aula, quis criar um ambiente com um engajamento maior dos alunos, discutiu diversas alternativas e propôs mesmo o modelo de Harvard, que é um modelo de sucesso, né, uma referência no mundo, a universidade que não sai de lista nenhuma como uma das melhores universidades do mundo, e muito forte especificamente na área de business, na área de administração. E uma das identidades fortes de Harvard são os casos, estudos de caso, que são usados em ensino. Harvard se preocupa com o ensino, ela não é só uma universidade de pesquisa. Então, a professora Helena trouxe essa experiência para a UNB, dominou a metodologia de Harvard, estudou. Eu lembro dela indo na faculdade, estudando e preparando as aulas, né? E lendo os casos e buscando material, e foi além, porque além de usuária, passou também
a descobrir outras fontes de informação e a redigir os casos e, mais tarde, envolver outras pessoas. Então, um professor tem esse papel muito importante de ligar pessoas para que elas possam trabalhar colaborativamente, de forma estruturada, de forma em que possam contribuir um com o outro. E é o caso, né? Então, é estimulante ler os casos, é estimulante participar das aulas com os casos, e é um registro também científico, porque usa o método científico para ser redigido, do nosso ambiente, do nosso mundo. Com certeza vamos ter casos relacionados com o Covid, com esse período que nós estamos vivendo, e é um exercício muito bom. Então, eu me orgulho bastante de ter participado dessa iniciativa em alguns momentos, desde o nascedor. Não pude contribuir com o caso dessa vez, mas espero que seja possível no futuro próximo. Parabéns à professora que liderou, que redigiu, que organizou, que motivou e que usa os casos de uma maneira brilhante, né? É uma grande conquista estruturante para o Departamento de Administração, para a faculdade, para a FACE e para a Universidade de Brasília. Professor José Márcio, muito obrigada. Eu falei para o professor José Márcio, numa troca de e-mails, quando eu li o prefácio dele, eu entendi que tudo tinha feito sentido nesses últimos anos, assim, até as etapas mais difíceis, porque realmente me gera uma felicidade que eu não consigo nem expressar, uma gratidão imensa pelo seu apoio lá, quando a gente começou a pensar na ideia, quando eu fiz a visita técnica a Harvard, estive lá, voltei com 1000 ideias, e um dos desafios da gente era assentar essas ideias na nossa realidade de uma universidade pública federal brasileira. A gente tem uma realidade completamente diferente dos recursos que eles têm. Inclusive, a gente tinha dificuldades, muitas vezes, de comprar casos, né? Os casos mais recentes são pagos. E tudo isso, ao invés de nos impedir de avançar, como foram várias conversas que eu tive com o professor José Márcio ao longo desse período, nos fizeram construir alternativas, né? Então, se a gente quer casos atuais, se a gente quer aplicar aquilo que a gente sabe de melhor, se a gente quer trazer muitos professores para essa colaboração, como é que a gente vai fazer? Então, o professor José Márcio esteve ali desde o começo conosco, por isso esse convite para ele ser prefaciador da nossa edição especial de lançamento. E eu agradeço muitíssimo pelas suas palavras, pela sua disposição de estar aqui conosco. O professor José Márcio, como todo mundo sabe, é o diretor da nossa faculdade. Então, ter inclusive encontrado um momento para escrever o prefácio e estar conosco é um grande privilégio para nós, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Para a gente terminar essa conversa de hoje, antes da gente abrir a palavra e tudo mais, eu queria convidar a última contribuição, que é da Giovana, que é membro da equipe da Casoteca, foi monitora de TCA1 por vários semestres, né, Giovana? Mais de um semestre, esteve conosco nessa construção da Casoteca. Então, eu queria convidá-la para ela falar um pouco, para a gente encerrar, dessa perspectiva da estudante que participou de tudo isso, né? O que vem de aprendizado, o que vem dessa experiência de ser um estudante autor dentro da Casoteca? Primeiramente, muito obrigada, Helena, por ter me convidado. Estou muito feliz e agradecida por estar fazendo parte desse projeto. E como estudante, acho que a gente teve vários aprendizados assim ao longo desse um ano desse projeto, né? Acredito que um deles, que foi o que para mim mais se destacou, é a autonomia que a gente teve em buscar as empresas, buscar as organizações que a gente via que poderia se transformar em caso. A liderança também que a gente teve durante o processo da escrita do caso, da gente comandar a escrita e, obviamente, com a supervisão da Helena e dos professores que contribuíram. Além disso, a gente também, na minha perspectiva, trouxe muita resiliência em saber que em momentos a gente tem que estar persistente, acreditar que o caso vai dar certo, que a construção vai dar certo e que vai ser um evento muito importante.
Também aprendi uma habilidade de negociação, então de você saber lidar com a pessoa que está te passando as informações da empresa, porque também não é fácil. E também ter o senso crítico, acho que esse é o principal e acho que para mim o diferencial. Tanto quando eu fiz a matéria de TCA, em que a Helena me apresentou o estudo de caso, como também escrevendo os casos. A gente precisa ter um senso crítico para ver em quais momentos são de aprendizado, quais momentos a empresa pode estar se transformando, se reinventando também, trazendo aprendizado dentro da sala de aula. E acho que também a flexibilidade de saber depender de outras pessoas, depender do empresário, para conseguir fazer essa construção da melhor forma possível. Muito obrigada, Giovana, pela sua contribuição. Eu queria ressaltar, para a gente finalizar e abrir a palavra para as perguntas, etc., que uma das coisas que aparece no prefácio do professor José Márcio, que para mim é muito marcante, é o momento em que os estudantes aprendem ali, junto com o professor, para que serve, né, aquele caso, quanto aquilo contribui para a sua formação. Isso foi um momento de evolução. E um segundo momento de evolução é quando esse mesmo estudante se torna autor de casos. Então, a gente passa a não ser só consumidor do caso, mas a gente passa a ser redator de casos, para copiar a palavra que o professor José Márcio usou no prefácio dele. Então, essa transformação é um outro estágio já da evolução, da nossa apropriação desse método entre nós. Isso, sim, também muito inovador, né, que o estudante possa desenvolver isso ao longo da sua graduação. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por tudo que nos ajudou ao longo do processo. Quero dizer que tem ideias que surgiram que não eram do projeto original, mas que os próprios estudantes tiveram e perceberam, porque a Casoteca é feita para estudantes, né? Para professores e para estudantes. Então, ela foi feita por professores e estudantes para professores e estudantes. Então, chegou um momento que a equipe, uma equipe jovem, uma equipe de estudantes fora de série, chegou à conclusão de que a gente precisava ter outras interfaces com esses usuários. E assim surgiu, por exemplo, a rede social da Casoteca, um Instagram muito bacana que a Giovana toca com o apoio da Beatriz hoje em dia, e que a gente vai conseguindo moldar melhor essa comunicação, né? Trazer, e a gente tem 1000 planos. No final, se der tempo, eu conto mais os planos de futuro que a gente tem, porque essa é a entrega que a gente faz, mas a gente já faz entendendo uma coisa muito importante, que esse foi um primeiro passo. A Casoteca não acaba no dia que a gente entrega, e sim ela começa uma nova fase. Então, agradeço a todos que aceitaram o meu convite para festejar aqui hoje, nós temos 51 participantes, e eu quero abrir a palavra, quero ver se o pessoal da organização do evento me ajuda, que, se for possível, que as pessoas possam, inclusive, falar, ter o microfone ativado, ou a gente responde aqui pelo chat. Vamos ver como é que vocês nos instruem, mas a palavra está aberta tanto para as impressões, reações, comentários, ou perguntas, o que vocês quiserem saber um pouco mais da Casoteca, estamos aqui à disposição de vocês também para esse momento final. Vou liberar, então, o áudio, tá bom? Para vocês responderem as perguntas. Tá ótimo. E quem quiser perguntar, basta ativar o áudio, Ives? Isso, exatamente. Tá bom. Só desmutar o microfone. Pronto, então todo mundo consegue falar. Então vamos lá? Alguém gostaria, só para a gente organizar um pouco, aqui tem um mecanismo no Zoom de levantar a mão ali nas reações. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser usar o microfone, pode levantar a mão que a gente passa a palavra. Alguém gostaria de fazer um comentário falado? A gente recebeu pelo chat a Daniele Oliveira, coloca aqui parabéns a todos os participantes. Muito obrigada, Daniele. Conheceu a Casoteca pelo professor Francisco, na disciplina de comportamento organizacional no PPGA. Como funciona o processo de publicação? Então, Daniele, por enquanto, nesse ano que a gente estava desenvolvendo o primeiro portfólio da Casoteca, a publicação foi feita pela equipe. A gente desenvolveu os casos com algumas parcerias, mas basicamente os casos eram construídos dentro da equipe ali,
core da Casoteca, né? Os bolsistas, os voluntários, a gente teve uns meses que a gente se dedicou a escolher quais seriam os casos e desenvolvê-los. A gente descobriu, ao longo do caminho, que tem outros caminhos possíveis. Por exemplo, o que a gente fez com a Ana Luísa e o professor Bruno? A monografia dela era excepcional, tinha uma pesquisa super pioneira, a gente conseguiu transformar uma parte da monografia dela num caso, que ficou super interessante. Tem outros caminhos também para a gente gerar esses casos. Então, por exemplo, o caso da Viva Lá, ele surgiu parte no PIBIC da Lara, que eu orientei, parte na monografia dela, como uma das entrevistas que ela fez, e surgiu um material para a gente fazer um caso. Então, durante esse primeiro ano, as publicações foram todas gestadas ali dentro da nossa equipe. Qual que é a intenção que a gente tem para o próximo, a partir de agora, né? Não vou nem dizer que é só para o próximo ano, mas a partir de agora. A gente pode também receber ali de dentro do nosso departamento, entre os nossos professores, a gente está indo passo a passo para a gente saber que a gente consegue manter essa qualidade que a gente propôs desde o começo. A partir de agora, professores que tenham interesse em publicar, podem nos procurar a Casoteca ou a mim, né, ou no e-mail institucional da Casoteca, para propor casos. E a nossa equipe pode contribuir para que as pessoas consigam, tenham mais suporte para desenvolver esses casos. Então, esse é o próximo passo que a gente quer dar. E depois a gente pensa em abrir para mais professores, para mais pessoas poderem submeter também. Hoje em dia, quem pode submeter? Professores e estudantes ligados ao ADM e o PPGA, né? Ali o nosso núcleo da administração na UNB. É sempre necessário que tenha algum professor do ADM envolvido. Então, é muito interessante que a publicação seja feita entre professores e estudantes, e a gente recomenda muitíssimo isso, mas sempre é necessário que tenha um professor envolvido também. Eu acho que responde ao que a Daniela perguntou. Daniela, você... Pronto, ela disse que obrigada. Se você quiser saber mais alguma coisa, também estamos à disposição. Então, gente, a gente também abriu o microfone, se alguém quiser fazer algum comentário, algum dos coautores, eu vi que tem professores aqui que foram coautores, estudantes que foram coautores, a gente também queria tornar esse momento mais aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, e a gente tem mais uns minutinhos, a gente tem mais uns 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma interação. Oi, professora. Pois não, Adler. Só para comentar, a gente, na turma do professor Caio de Compras Públicas, ele trouxe o caso de compras públicas, né? A gente resolveu, e é bem interessante ver que fazer, né, na prática, aplicar a teoria na prática, e a gente percebe também que não tem uma solução única para o problema, né? A gente debateu em grupos, e aí os grupos concordam em muitos pontos, mas não necessariamente em todos, né? Então a gente percebe que debater, fazer esse estudo de caso em grupo é muito melhor do que se fosse aplicado como se fosse um teste individual, né? Que a gente consegue entender outros pontos de vista. Então, só para deixar vocês sabendo que a Casoteca já está sendo utilizada, né? Os casos, e parabenizar toda a equipe aí. Eu não cheguei a ler todos ainda, mas eu vi que tem uns temas muito bacanas lá e só parabenizar o grupo mesmo. Parabéns. Obrigada, Adler. Olha, você não sabe o valor que tem um depoimento como o seu para nós. Tanto porque a gente vê, né, que os professores já estão usando, e a Casoteca tem sentido se ela for usada. Ela não tem sentido para ficar guardada, né? Ela tem sentido para ser renovada o tempo todo e para ser usada. E eu fico muito feliz também, porque vejam que vocês, em compras públicas, o professor Caio foi autor, eu fui coautora com ele desse caso. É um caso baseado em inúmeras vivências que a gente teve na gestão pública, nas questões conceituais. Então, um caso, ele traz muitas camadas da realidade do aprendizado, né? E vocês estão tendo a oportunidade de hoje, 2021, discutir um caso de 2021. Isso é muito bom, isso é muito contemporâneo, né? Vocês estão discutindo as coisas mais atuais. Então, eu fico muito feliz que isso tenha feito sentido para você, e que você tenha percebido uma das coisas que todo o método de casos aborda, que é o conhecimento, ele é feito uma parte num nível individual, então o estudante vai ler, vai pensar, vai refletir, vai ter ideias próprias, mas uma parte num nível coletivo. Por quê? É assim a nossa vida profissional.
a gente trabalha com organizações, a gente não vai resolver nenhum problema sozinho, né? A gente vai precisar do diálogo, a gente vai precisar da construção coletiva, se a gente vai fazer um planejamento numa organização, se a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai precisar dessa negociação coletiva para fazer esse processo funcionar. Então, te colocou nesse lugar, que é um lugar importante de administrador. Te agradeço muito pela gentileza do seu comentário. Acho que a professora Patrícia... Isso, Helena. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu queria parabenizar, né, a Helena pelo trabalho brilhante, pela condução brilhante da Casoteca, né, do projeto da Casoteca. Parabenizar toda a equipe maravilhosa, né, pelo resultado, tanto pelo site, como também pelos casos, né, pelo site, pelo e-book. A Helena me convidou para participar de um dos cases e eu fiquei muito honrada, né, me senti muito honrada. Foi um prazer enorme poder contribuir um pouquinho para esse projeto. E estou muito, muito feliz mesmo da Helena ter escolhido, né, a Semana Acadêmica de Administração para lançar o e-book, para lançar a Casoteca. Então, assim, fico muito feliz por todos esses motivos e quero parabenizar demais vocês. Tenho muito orgulho de ser colega de vocês, professora, né, dos alunos que trabalham nessa equipe, e desejo muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão brilhar ainda muito mais. Contem com a gente sempre. Professora Patrícia, muito obrigada pelo espaço. A equipe da Semana de Administração foi fantástica, nos ajudou muitíssimo a ter um evento tão bom, tão profissional. Então, muito obrigada por isso. E a gente vai estar juntas em muitas frentes, né? Já tivemos muitas ideias aí para o podcast, como é que a gente pode tornar a plataforma mais multimídia. E é um passo maravilhoso a gente ir se juntando cada vez mais com o podcast, trazer discussões dos casos para o próprio podcast. Aí já sou eu contando sonhos de futuro, né? O que a gente quer para o nosso futuro, e certamente engloba a gente fazer uma ponte cada vez mais firme aí com outros projetos super inovadores que a gente tem no departamento, que estão sob a sua coordenação. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa boa ainda. Te agradeço muito pela presença e pela ajuda aqui, todo o suporte para a gente organizar esse evento. Imagina, um prazer, Helena. E fiquem ligados aí no podcast, eu quero saber que tem uma série nova, denominada Podcases, que vai ser conduzida justamente para mostrar todos os casos que foram desenvolvidos na Casoteca. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai divulgar novos episódios aí com a Helena trazendo esses casos para nós. Obrigada, Helena. Um abraço. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Pessoal, então, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário. Se sim, pode levantar a mão. A gente está recebendo um comentário aqui do Joaquim. Muito obrigada, Joaquim. Joaquim é nosso calouro de administração. Está na minha turma de TCA1, então ele está mandando os parabéns aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presença. Então, gente, nós já vamos rumando aqui. O Bruno quer falar? E logo depois que o professor Bruno falar, a gente já vai encerrar pelo nosso horário. Estamos dentro do horário. Pois não, Bruno? Peguei o horário da maçaneta, né? A maçaneta virando e já abrindo para abrir a porta. É que nós somos muito pontuais, ó, 6h06. A gente falou que 6h10 a gente encerra. Não, então tem uns minutinhos, então. Eu gostaria mais de agradecer, professora Helena, a oportunidade que a gente teve, né? Eu e a Ana Luísa, né? A gente fez um trabalho que a Ana realmente foi uma estudante excelente, assim, o trabalho de TCC dela ficou muito bom, e a gente ficou muito feliz com o convite de participar da Casoteca, né? E eu, como professora, sempre procuro trazer esses aprendizados mais práticos para os meus alunos, né? Então, e essa ferramenta acelera muito essa nossa capacidade de fazer isso, né? E, fiquei feliz de saber do Podcases agora também, adorei o nome e quero ver, estou ansioso já. Eu sou ouvinte frequente do podcast da ADM, vou escutar essa série também. Muito bom, Bruno, muito obrigada pelo seu apoio, por ter acreditado. A Ana Luísa está aqui também no chat falando que adorou a oportunidade. Para a gente foi super importante. E quando eu fui à banca dela, eu falei, gente, tem um super potencial aqui para um caso que vai ser maravilhoso, que a gente vai poder usar em várias disciplinas, um assunto que os alunos se interessam, né? Que é streaming, que veio fazer mais ainda parte da nossa vida na pandemia. Então, é isso que a Casoteca propõe, que a gente tenha temas que são ali do nosso dia a dia, que a gente está interessado neles, a gente pode escolher algo muito interessante para levar para a sala de aula. Então, te agradeço pela parceria, por ter acreditado na ideia,
porque esses primeiros professores tiveram que acreditar muito, né? Tiveram que ter coragem de acreditar de qualidade, assim como eu queria agradecer também, pessoal, as empresas que abriram as portas para a gente, porque a gente sabe, a Giovana falou rapidamente disso, que é uma posição muito corajosa delas, falarem de seus problemas, falarem de suas questões, exporem o dia a dia delas para nós. Então, isso também é uma relação de confiança que a gente vai estabelecendo, e é muito interessante para a gente. Então, eu agradeço pela confiança de todo mundo, muito obrigada pelos depoimentos. Eu acho que a gente vai embora daqui muito feliz hoje, muito realizados por ter feito o que a gente fez. Então, toda a nossa equipe que trabalhou conosco, os bolsistas, os voluntários, todo mundo eu gostaria de agradecer. A Yara está aqui dizendo que adorou participar do projeto e agradece à comunidade por apoiar o nosso projeto. Muito obrigada, Yara. A Yara foi quem escreveu comigo e com a professora Josivânia, ideia dela, um caso sobre marketing digital, numa empresa que ela tinha muito interesse, então foi atrás do empresário, conseguiu as entrevistas, a gente conseguiu fazer com muita paixão tudo que a gente fez e está entregando para vocês. O Joaquim, para a gente terminar a última pergunta que a gente recebeu, o Joaquim pergunta se os calouros podem ser parte da equipe. Sim, Joaquim, os calouros podem ser parte da equipe. Então, é muito interessante, terminando aí já o primeiro semestre, para onde vocês estão indo, né? Já estamos do meio para o fim, que vocês se integrem também à equipe da Casoteca, porque aí vocês já entenderam o método, já experimentaram, quem tem mais afinidade com isso pode vir para se tornar autor de casos com a gente, fazer as pesquisas para os casos. Então, a Casoteca está de braços abertos para receber mais pessoas. A gente em breve também vai fazer essa comunicação, né, Gabi, Giovana, a gente vai abrir isso, vai abrir as inscrições para quem quiser entrar na Casoteca. Então, a pergunta do Joaquim me dá a oportunidade de concluir dizendo o seguinte: a Casoteca é um projeto colaborativo. O sentido dela existe da gente fazer as coisas juntos. Então, professores, venham conosco, colegas, venham conosco, estudantes do departamento, venham conosco, pessoas que já fizeram monografias e pensam, nossa, tem um caso ali super interessante que dá para redigir a partir daqueles dados. Então, nos procurem. A gente tem uma equipe que pode dar esse apoio, que acredita nesse ferramental, que acredita nesse caminho que a gente está seguindo e que segue com muita motivação, muita paixão e ainda mais felizes depois desse nosso encontro de hoje. Então, muito obrigada. A gente em breve vai anunciar as novas vagas na equipe, esse próximo passo que a gente vai dar, cada vez mais colaborativo, eu espero, cada vez contando mais com os colegas, para que esses casos possam entrar mesmo no dia a dia de vocês, serem utilizados, estarem na prática pedagógica, criarem um ambiente de aprendizagem colaborativa cada vez mais forte entre nós. Então, eu quero agradecer, quero encerrar por hoje. Muito obrigada a todo mundo que veio. Pontualmente às 18h10, conforme programamos, a gente vai encerrar, mas a gente segue completamente abertos no Instagram, no nosso e-mail, na plataforma, como quiserem nos contactar, estamos aqui e abertos para a colaboração de vocês. Muito obrigada e muito obrigada ao pessoal da Semana da Administração pela organização. Então, assim finalizamos a palestra de lançamento da Casoteca da Administração e agradecemos à palestrante Helena e a todos que contribuíram pela participação na 9ª semana de ADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis os seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75 do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde e amanhã teremos mais atividades da CADM, e lembro que participe na nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare, e estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas MG. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E, por fim, agradecemos aos nossos patrocinadores, Barlavento, Fazenda e Mercado Malunga. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.